Muito bem, minha gente, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar e a sua família. Olha, o que o pastor Rodrigo vai falar hoje para você é algo a respeito da sua salvação, da nossa alma. O que nós temos observado no meio evangélico, no meio a qual o pastor Rodrigo está inserido, né? Somos cristãos e como seríamos cristãos sem sermos evangélicos? Porque o verdadeiro cristão, ele obedece o quê? O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma vez que você obedece o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que significa a palavra evangelho? Boas novas, né? Então, por isso, todos os cristãos, eles são evangélicos. Por quê? Porque os cristãos seguem os evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os evangelhos não são somente Mateus, Marcos, Lucas ou João, mas é todo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o evangelho do Deus da nossa salvação. De Gênesis a Apocalipse, ela fala a respeito de salvação, do inferno, do céu e assim sucessivamente. Mas o que o pastor Rodrigo, que eu tenho observado muito e tem chamado muito a minha atenção, é o número crescente de pessoas, até mesmo de cargos ministeriais, pessoas que outrora serviam no altar, não somente no altar, mas os que servem também na nave da igreja. Na nave, que eu quero dizer, é ali na igreja, servindo na igreja. Mas uma quantidade muito grande de pessoas que têm se afastado dos caminhos de Deus. Você sabe que existe uma profecia na palavra de Deus que diz que nos últimos dias, por causa da iniquidade, muitos se esfriariam na fé. Ou seja, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, há uma preocupação muito grande. Então, você deve buscar o Espírito Santo de Deus para que você não venha fracassar ou naufragar na fé. A única garantia da sua salvação e de que você não vai fracassar ou naufragar na fé é exatamente o Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 6 e o versículo de número... Deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo de número 6, melhor dizendo, e o versículo de número 19. Hebreus capítulo de número 6 e o versículo de número 19 diz assim: a qual temos como âncora da alma, veja, âncora da alma, Hebreus capítulo 6 e versículo 19, você pode conferir aí na sua Bíblia, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Veja só, o que é a âncora da alma? Quando você lê Hebreus capítulo 6 e versículo de número 19, o que vem a ser a âncora da alma? O que é uma âncora? Eu não tenho nenhum barquinho aqui, eu tenho muitos bichinhos aqui, mas eu não tenho nenhum barquinho para te mostrar. Mas você sabe, vamos dar um exemplo, que isso aqui é um barquinho. Isso aqui é só um exemplo, viu? Isso aqui é só um exemplo, né? Aqui tem um barquinho, por exemplo, né? E vamos colocar aqui um marinheiro aqui. Vamos colocar aqui o Fred aqui. Então, o que acontece? Então, o Fred tá aqui nesse barquinho, né? Vamos falar assim. Para esse barquinho parar em alto mar, para ele parar em alto mar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ancorar, ou seja, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma âncora, ou seja, algo que vai prender o barco ao fundo do mar lá. Então, a âncora, ela está bem aqui, ó, bem aqui no fundo do mar aqui, ó. Então, a âncora, ela é uma corda de corrente muito forte. Então, a âncora, ela vai se prender lá no fundo do mar, assim, ó. Aí esse barquinho, ele pode até mexer para lá e para cá, mas ele está o quê? Firme pela âncora que está segurando ali. Foi só um exemplo, tá? Então, quando a Bíblia está dizendo sobre a âncora da alma, ela está dizendo que algo que a sua alma possa estar firme, ancorada.
mas a âncora não garante que o navio vai chacoalhar para lá e para cá. A âncora, ela segura o navio. A âncora, ela dá firmeza para o navio. A âncora, ela faz com que o navio fique ancorado. Mas este navio, esta embarcação, estará sujeito às intempéries, às tempestades, aos ventos, ao clima que estará ocorrendo lá em cima. Mas a âncora estará segurando esse navio ali firme para a glória de Deus. O que a âncora está segurando no navio? A âncora segura o navio lá embaixo, são pedras, são rochas, terra, areia, muitas coisas. A âncora se prende lá embaixo nisso e segura o navio. Segura o navio. E o navio fica firme lá. Ele balanga para lá, balanga para cá, mas ele está firme. A âncora da nossa alma, ela deve estar presa aonde? Você sabe me dizer aonde? A âncora da nossa alma, ela deve estar presa na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta que não quer calar é o seguinte: aonde você tem ancorado a sua fé, a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua fé, a sua esperança? Aonde você tem ancorado? Esta é a pergunta. Ancorado a sua alma. Aonde você tem ancorado a sua alma? Meu amigo, eu quero recomendar como pastor evangélico que você ancore a sua alma na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé e é o único que morreu na cruz do Calvário por nós, dando-nos salvação eterna. É o nosso sacerdote eterno para a glória de Deus. É o Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. A Bíblia diz então que nós devemos estar ancorados aonde? No Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 22. 2 Coríntios 2 e 22. Eu vou abrir aqui junto com você que está aí acompanhando. 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo de número 22. Tem uma palavra de Deus aqui. 2 Coríntios, capítulo 2. Em nome do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos estar lendo esta palavra em nome de Jesus. Aqui, ó. Ou seja, 2 Coríntios, capítulo 1, melhor dizendo, tá? 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 22. Diz assim o texto sagrado. A qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, nós somos o quê? Selados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o quê? O nosso penhor. O que é penhor? Lembra antigamente quando as pessoas compravam em feira, na quitanda? Antigamente tinha muito isso. Eles deixavam o quê? Empenhorado algo para, eu vou voltar. E quando eu voltar e pagar minha dívida, então eu vou deixar isso empenhorado aqui, como garantia que eu vou voltar. Então, o que o nosso Deus e Pai deixou como garantia que o Senhor Jesus, o seu Filho, vai voltar para arrebatar a sua igreja? Ele deixou como penhor, empenhorado, o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é a garantia da nossa salvação para a glória de Deus. 2 Coríntios 5 e 5 diz assim a palavra de Deus. Veja só. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Tá vendo? Então o Espírito Santo, ele é o quê? É o nosso penhor, é a garantia da nossa salvação. Pastor, eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Amém, glória a Deus. É o passo necessário. A Bíblia diz, quem crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Você entendeu? Então, exatamente esses são os passos. Crer em Jesus, ser batizado para que venha a ser salvo.
Alguém pergunta, mas pastor, o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. Ele creu em Jesus e aceitou Jesus, mas ele não deu tempo dele se batizar. Cada caso é um caso. Deus analisa cada caso de uma forma, de uma maneira, tá bom? Uns dão tempo de se batizar, tem tempo de se batizar, outras pessoas não têm tempo de se batizar e descer as águas. Mas se você tem tempo de se batizar, descer as águas, ser batizado nas águas, é necessário que você receba o batismo nas águas, tá bom? Que você seja batizado nas águas, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E assim você venha também fazer parte da família de Deus, conforme diz a palavra de Deus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E a fórmula batismal que nós cremos, nós que cremos na Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. São 3 pessoas, não são uma pessoa, que quando quer se manifesta como Pai, quando quer se manifesta como Filho e quando quer se manifesta como Espírito Santo. Não, Deus não é isso. Deus não é isso. Deus, ele é um só. Então, qualquer obra que o Senhor Jesus fizer, por exemplo, o Senhor Jesus salvou pessoas na igreja, pessoas levantaram a mão e aceitaram Jesus como seu Salvador. O que nós vamos falar? Deus está salvando. A pessoa começa a buscar o Espírito Santo, começa a se entregar para o Espírito Santo e, é selada com o Espírito Santo, começa a falar em novas línguas. O que nós falamos? Deus está batizando. Você entendeu? Então, o cargo de Deus, o título de Deus, ele é um título. Deus, ele é um título. Aprenda isso. Deus, ele é um título. Toda obra que o Espírito Santo faz, Deus está fazendo. Toda obra que o Senhor Jesus faz, Deus está fazendo. Toda obra que o Pai faz, Deus está fazendo. Mas eles são 3 pessoas distintas umas das outras. São 3 pessoas, você deve guardar isso. Deus, a palavra Deus está no plural, e Deus é um título dado a qualquer obra que o Espírito Santo faça, que o Senhor Jesus faça ou que o nosso Pai faça, para a glória de Deus em nome de Jesus, tá bom? São 3 pessoas, 3 pessoas para a glória do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, pastor, eu já aceitei o Senhor Jesus. Muito bom, você já aceitou o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai, tem acesso ao Pai, se não for pelo Senhor Jesus. Então, a pessoa, para ter acesso ao Pai, primeiro ela deve o quê? Aceitar o Senhor Jesus. Mas para essa pessoa aceitar o Senhor Jesus, ela tem o quê? Que se arrepender dos seus pecados. E quem faz a obra do arrependimento é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra do arrependimento. Uma vez que você se arrependeu e você aceita o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você entendeu? Não diz que o sangue do Espírito Santo nos purifica de todo o pecado. Não diz que o sangue do Pai Celestial nos perdoa de todo o pecado. A Bíblia diz que o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, através do Espírito Santo de Deus, que nos convence a pedirmos perdão, a se entregarmos para o Senhor Jesus. Então, o primeiro passo é a pessoa se entregar para o Espírito Santo de Deus. E uma vez que a pessoa se entregou ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo faz a obra no coração dessa pessoa. Essa pessoa, então, passa a reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e tem acesso até o Pai. Tudo isso, a sua alma deve estar ancorada no Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que está aí pregando o Senhor Jesus, muita gente que está aí até mesmo curando, fazendo obras grandes, lindas e maravilhosas no nome de Jesus, mas a Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. A Bíblia diz que naquele dia muitos falarão, mas em seu nome, Pai, eu curei, em seu nome eu libertei, em seu nome eu preguei. E a Bíblia diz que Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Você entendeu? Então, a única forma de sermos salvos é através
que a nossa alma esteja ancorada no Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem um Espírito Santo de Deus, ele vai impedir você, ele vai impelir você, melhor dizendo, de cometer coisas ilícitas, de pecar. Ou seja, se você tem um Espírito Santo, você sabe lidar com uma situação adversa. Se você não tem um Espírito Santo, você não vai conseguir lidar com uma situação adversa. Vou dar um exemplo para você. Você está mexendo aqui no seu celular, e você está aqui mexendo no seu celular, e de repente vem uma solicitação à amizade de uma mulher com trajes até mesmo ali indecorosos, vamos falar assim. Então você olha aquela foto, a solicitação de amizade, aquela moça bonita com aqueles trajes indecorosos. O que vai acontecer? Aqui, aí você, se você tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai aceitar. Você entendeu? Aquilo ali é laço da pombagira, aquilo é laço do diabo, aquilo é laço de Satanás para você, para que venha a ser destruído o seu casamento. Então, se você tem o Espírito Santo, você exclui. Mas se você está na carne, você aceita e vai lá e curte as fotos e isso, aquilo, outro. Você não tem o Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Ah, estão falando mal de mim, estão fofocando de mim, estão falando mal de mim. Se você não tem o Espírito Santo, eu vou lá, vou resolver, eu vou fazer na força do meu braço. Você está na carne, você não tem o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai dobrar o joelho e vai entregar para Deus. Pai, estão falando de mim, Senhor, faz justiça, tem misericórdia. Então, quem tem o Espírito Santo tem atitudes diferentes de quem não tem o Espírito Santo de Deus. Está compreendendo? Está dando para você compreender? A Bíblia diz, então, nós estamos lendo em 2 Coríntios 5:5, né? Que diz aqui que o Espírito Santo é a âncora da nossa alma, veja só. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito Santo. Penhor do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Vamos para Efésios capítulo 1 e versículo 12? Vamos lá para Efésios capítulo 1 e versículo de número 12. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. O livro de Efésios, capítulo 1 e versículo de número 12, junto com vocês. Achei Efésios aqui, capítulo de número 1 e versículo de número 12. Capítulo 1 e versículo de número 12, que diz assim. Efésios 1 e 12. Nós vamos ler o 12, o 13 e o 14. Efésios 1 e 12 diz assim. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, ou seja, nós somos louvor para a glória de Deus. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Somos o louvor e a glória do Pai eterno. Versículo 13. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Ou seja, ouviu o que? A palavra da verdade, porque existe a palavra da mentira, a palavra dos falsos profetas, a palavra das falsas profetisas. Tem muito falso profeta e muita falsa profetisa por aí, gente. Por isso você precisa vigiar. Por isso a Bíblia diz, em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Então você está ouvindo a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Então se existe o evangelho da salvação, é porque existe o evangelho da perdição. E qual é o evangelho da perdição? O evangelho da perdição é o evangelho da porta larga, da mentira, das facilidades. O evangelho da perdição é o evangelho da carnalidade, que tudo pode, tudo é lícito, você pode fazer tudo, você pode pecar, fazer tudo de errado e depois é só colocar a mão no coração e pedir perdão. Então, o evangelho da mentira, o evangelho da perdição é o evangelho do coach, o evangelho das facilidades. O evangelho da salvação é o evangelho que você se entrega de corpo, alma e espírito para Deus, renuncia o pecado, a vaidade, o mundanismo e você sacrifica a sua vida no altar, que é o evangelho da salvação, o evangelho da entrega. Jesus, ele se entregou somente o coração para nós. Jesus, ele entregou somente uma perna, um braço? Não, ele se entregou por inteiro. Então, por isso, para você e eu sermos salvos, se Jesus se entregou inteiro por nós, nós também devemos se entregar inteiro por ele na cruz do Calvário. Por isso existe o evangelho da salvação,
e o evangelho da perdição, tá bom? E tendo nele também crido, olha só, tem que crer, hein? Tem que crer. Por isso a Bíblia diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Fostes selados, veja só, selados. Por que a Bíblia usa a palavra selado? Porque realmente, lá na época que a Bíblia foi escrita, ou antes da Bíblia ser escrita, por exemplo, um rei, uma autoridade ia mandar alguma coisa muito importante, era o quê? Selado. Né? Uma porta que não deveria ser aberta era selada. Algo muito importante é selado. Por isso, o selo que está sobre nós é o que aqui, ó, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós estamos selados o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Pastor, eu ainda não tenho o Espírito Santo. Abre o seu coração, busque o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu já aceitei Jesus. Glória a Deus, igual o pastor está ensinando. Pastor, eu tenho acesso ao Pai. Glória a Deus, através do Senhor Jesus. Mas você precisa o quê? Ser selado com o Espírito Santo de Deus e falar em novas línguas para a glória de Deus. Versículo 14 de Efésios capítulo 1 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança. O que é a herança do cristão? É a salvação, é o reino celestial junto com Jesus, para a glória de Deus, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Tá vendo? Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. A Bíblia diz mais aqui, Efésios 4:30, diz aqui, ó, e não entristeçais, Efésios 4:30, olha o que está dizendo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? O dia da nossa salvação. Então, o Espírito Santo de Deus é o quê? A garantia da nossa salvação. Ele é o penhor, a segurança que o cristão tem que ele vai ser salvo. Amém? Meu amigo, minha amiga, eu sei que você aceitou o Senhor Jesus, eu sei que você está lendo a palavra de Deus e eu sei que você está acompanhando os ensinamentos aqui com o pastor Rodrigo Santos, mas você precisa receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação para a glória de Deus. A garantia da nossa salvação é o Espírito Santo de Deus. Não basta somente aceitar Jesus, você deve se entregar e ser selado com o Espírito Santo de Deus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a garantia da nossa salvação. A âncora da nossa alma é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então deixa eu orar por você, para você e com você agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por esta pessoa, meu Deus, que está dando seus passos rumo à salvação, meu Deus. Grandes são as lutas, as provas, as dificuldades que ele e ela têm enfrentado, mas Pai, o Senhor tem dado graça, tem dado força e até aqui tem sustentado o teu filho e a tua filha. Meu Deus, o inimigo tem se levantado muito para tentar fazer essa pessoa desviar, meu Pai, dos seus caminhos, parar de ler a Bíblia, parar de receber os ensinamentos. Mas, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça, dê força, dê ânimo. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu determino bênção sobre a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, abençoa-os de uma forma gloriosa, em o nome de Jesus, e que agora, através dessa oração, eles recebam o Teu divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, onde você está aí agora, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo da salvação, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que é o nosso Consolador, em o nome de Jesus. Seja cheio, cheia agora do Espírito Santo, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, ó. Um beijo no seu coração, que você seja cheio do Espírito Santo. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com as suas amigas, em o nome de Jesus. E eu quero fazer o convite para você estar conosco aqui na nossa igreja, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Jerusalém, Rua Luiz Pinto Bernardo, número 35, Jardim Centenário 2, aqui na cidade de Porto Ferreira. Nós temos cultos aqui todas as terças, quintas, sábados e também aos domingos. Todos os nossos cultos começam às 7 horas da noite. Domingo é aquele culto especial da família, onde o pastor Rodrigo prega a palavra de Deus, ora, busca o Espírito Santo e é uma bênção de Deus, a partir das 7 horas da noite, tá bom? Também quero convidar você a fazer parte da
de ser uma coluna na obra de Deus. Você que deseja ser dizimista, ofertante, a obra de Deus precisa muito da sua ajuda para a glória de Deus. Então, você que está dizendo, pastor, eu moro tão longe da igreja, eu gostaria de estar tão perto, mas eu acompanho o Senhor aqui nas redes sociais, então venha também ser dizimista, ofertante nessa obra, através do Pix, que é o número de WhatsApp, que também você pode pedir oração, palavra, aconselhamento. O número do Pix, o número do WhatsApp é 19 994 15 8375, para a glória de Deus. 19 994 15 8375. Envie o seu dízimo, sua oferta, o seu voto, ajude essa obra, seja um dizimista fiel, que Deus vai te abençoar muito para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Um forte abraço, beijo no teu coração, fica na paz e vem conhecer o nosso trabalho, vem conhecer o pastor Rodrigo. Eu quero dar um abraço em você, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar, hein? Em nome de Jesus.